Cavaco Silva também tem aqui responsabilidades, Pedro. Eu devo dizer que ouvi o Tomás com muita simpatia, como sempre, mas até com alguma graça. Não pude evitar alguns sorrisos, porque muitas das coisas que o Tomás disse na sua primeira parte da intervenção vão muito ao encontro daquilo que o Presidente da República disse na Assembleia da República. A situação caótica que o país vive e a necessidade de o país se repensar e de encontrar soluções estruturais para o seu desenvolvimento. E o Presidente da República até disse um bocadinho mais que o Tomás. Foi mais longe, pormenorizou um pouco mais em termos de algumas reformas e disse uma coisa que o Partido Socialista se tem esquecido. E os comentadores na área do Partido Socialista se têm esquecido, e eu julgo que não se deviam esquecer. Foi o assumir de dois compromissos centrais. É de que o problema que está em causa é um problema nacional e, portanto, o Presidente da República tem um papel importante, e ele assumiu, de cooperação e de mediador no encontro e na busca de soluções de médio prazo para o país, e responsabilizou também as oposições. Eu acho que o Partido Socialista se tem esquecido disso, disse que era preciso haver um quadro de estabilidade política, e eu julgo que neste momento quem tem de permitir que haja estabilidade política é o Governo, porque a Assembleia tem de dar estabilidade política ao Governo, o Presidente da República tem de dar estabilidade política ao Governo, o Governo é que não tem dado estabilidade a si próprio com este percurso errático e pouco consistente, mas disse mais, disse que era preciso encontrar um plano de médio prazo para encontrar soluções para a crise em que o país está mergulhado. E, portanto, não sei e não percebo esta estupefação geral do Partido Socialista e este escândalo do Partido Socialista à declaração do professor Cavaco Silva, que, aliás, foi muito contundente na análise e no diagnóstico, mas não foi politicamente tão cáustica como declarações do Presidente Jorge Sampaio, quando teve frases como "há mais vida para o lado do déficit", ou tantas e tantas declarações do Dr. Mário Soares, quando o Presidente da República, Cavaco Silva, era Primeiro-Ministro. Em relação ao discurso do Presidente da República, há uma nota crítica muito interessante, do antigo Presidente da República, Ramalhianes, que foi o Presidente da Comissão de Honra da candidatura de Cavaco Silva, em que disse que Cavaco Silva se esqueceu como ainda por cima como especialista, se esqueceu de falar na crise internacional e nas suas consequências sobre a crise portuguesa. É uma crítica interessante feita pelo antigo Presidente da República, Ramalhianes, ao discurso do Presidente. E porquê é que ele se esqueceu? Ali naquele discurso do Presidente há três marcas. Há uma marca pessoal que resulta ainda do que se passou durante a campanha, as histórias que alguns candidatos puxaram à colação, trouxeram à colação do BPN, da Casa no Algarve, essas coisas. E há ali, sente-se, respira-se ali essa marca pessoal no discurso. Depois há uma outra marca que é: este é o segundo mandato, já não preciso de votos de ninguém, já posso dizer o que quero. O que quer dizer que no primeiro esteve muito contido. E depois há uma terceira marca que é: Cavaco Silva quis apagar, com este discurso e com este mandato, quer apagar a sua cumplicidade, através da cooperação estratégica, com os últimos 5 anos do governo. Quer apagar e quer agradar ao seu próprio eleitorado. E daqui decorreu que PSD e CDS aplaudiram no Parlamento, como sabe, o Bloco de Esquerda, o PS e o PC mostraram descontentamento. Isto foi a consequência de Cavaco se querer reconciliar com o seu eleitorado, que muitas vezes tinha hostilizado durante o primeiro mandato, em nome de quê? Duas coisas: a cooperação estratégica, portanto, a sua cumplicidade com os últimos 5 ou 6 anos do governo, por um lado, e por outro lado, procurar a reeleição, que sabia que a primeira eleição tinha sido muito difícil, de 50, qualquer coisa, e que podia estar em causa a reeleição, que era caso único na democracia portuguesa, de um Presidente da República não ser reeleito. E teve que fazer esta aposta no eleitorado central. Há aqui um cinismo, e muitas vezes teve que contrariar o seu próprio eleitorado para vir conquistar um eleitorado, uma parte do eleitorado do centro, para a sua reeleição. Agora, não dependendo já de nenhuma eleição, está à vontade para retomar as suas posições, que as ocultou, e limpar todos os 5 anos passados. Não me parece que, enfim, discordo em absoluto, e de resto acho um pouco interessante que se diga que o professor Cavaco Silva, durante 5 anos, não alertou para as situações... Muito vagamente. Não. Pedro, só uma coisa: o que é que se passou entre outubro e fevereiro de significativo na economia portuguesa, nas finanças e no Orçamento de Estado, que
permitisse um salto tão grande no discurso do Presidente em 3 ou 4 meses. Há um salto significativo. Eu pergunto o que é que houve então de significativo que alterasse de forma tão estrutural a postura do Governo face à situação que vivemos de 2009 para 2010. É bom recordar como foi o orçamento de 2009. Houve o sobressalto em maio do ano passado. Que se aplica também ao Presidente da República, com toda a certeza. Não, temos mas de ser estou já a coerentes. dizer, depois de Mas maio, em o qualquer Presidente da República não foi nunca tão acutilante. Isso não é verdade. De resto, não o parece... Presidente foi sempre assim acutilante como não desta parece, vez. Não parece que... Foi sempre acutilante como desta não vez. Não parece que seja rigorosa a análise que faz. Repare, o Presidente, variedíssimas vezes, lembro-me da mensagem de Ano Novo de 2009, até de 2010, recordo-me... Muito suave, muito pacato. Houve muitos alertas. Precisava de votos. Houve muitos alertas para a situação que se vive. Agora, de facto, tentar diminuir a posição de intervenção do Presidente e os poderes do Presidente nesta fase, eu julgo que ou haver algum escândalo ou algum sobressalto com a intervenção que ele Tomás, dirigiu, acha que o Presidente deu a força que o PSD precisava para avançar? Com um discurso de ruptura deste género? O que os analistas consideram ruptura? Psicologicamente sim, politicamente sim, mas há aqui um problema muito grande, que dá estes casos estranhos de ninguém querer derrubar o Governo. Não é seguro, ninguém tem a certeza de quais são os resultados eleitorais em eleições antecipadas. E esse temor, o Presidente da República não quer a responsabilidade, gostaria de derrubar o Governo, mas não quer assumir essa responsabilidade, tem medo dos resultados eleitorais. O PSD gostaria muito de derrubar o Governo, gostaria de substituir o atual Governo por um Governo do PSD, mas está a prolongar, porque tem medo dos resultados eleitorais. E de modo que, enquanto não houver a convicção de que a sociedade portuguesa, o eleitorado, se prepara para uma transformação significativa, isto vai estar em águas de bacalhau, em banho-maria, porque ninguém quer assumir a responsabilidade de eleições antecipadas, que podem dar resultados muito semelhantes, provocando uma crise política que tem consequências muito grandes ao nível da situação económica e financeira que o país atravessa. Como é que ninguém e os sabe portugueses ainda? irão culpar sempre quem abrir a crise Mas há política. aqui um equívoco grande. Vamos lá ver. O PSD, agora coloca-se esta questão de se o PSD avança ou não avança. O PSD não tem de avançar nem deixar de avançar. O Governo é que tem que governar. Essa é que é a questão. E a verdade é que o Governo não tem encontrado soluções. A conversa é sempre a mesma. A crise política, o PSD avança ou não avança? Todos os dias fala. Mas o PSD, Tomás, o PSD, desde que... O Governo está a governar. Não está a governar. De facto, o Governo está a desgovernar o país. A verdade é esta. Okay. O PSD... se está a desgovernar em nome do interesse nacional, porque é que o PSD não derruba o Governo? O PSD tem estado numa postura de enorme responsabilidade, apoiando o país nos momentos difíceis, com a aprovação dos sucessivos PECs e do Orçamento de Estado. Portanto, o PSD tem tido uma postura muito clara e uma postura de grande responsabilidade e de moderação. Vamos mudar de assunto. Resta saber se essa responsabilidade vai continuar. Se não, aqui estamos para ver. Vamos falar da manifestação de amanhã. Pergunto-lhe se estes jovens têm de se adaptar às novas realidades, como muitos dizem, e exigir menos, ou se de facto têm que fazer com que as coisas mudem. Eles têm que fazer com as duas coisas ao mesmo tempo, penso eu. Eles têm que fazer com que as coisas mudem. Mas isto é um problema da Europa. Esta manifestação, pelo menos na sua parte mais genuína, que são dos jovens que chegaram à conclusão que vão ter uma vida pior que os seus pais e que as gerações anteriores. Mas quero deixar uma nota que, por exemplo, desemprego jovem, a Espanha é 40%, a Inglaterra 20%, a França 25% e em Portugal é 15%. Portanto, é menor que em qualquer destes países importantes da Europa. Nós estamos a atravessar uma situação muito diferente de que outras gerações atravessaram. Agora, há aqui fenómenos novos. Primeiro, um aumento significativo do desemprego resultante desta crise internacional. Há algumas mudanças de paradigma no mundo do trabalho. E esses já estão a crescer de forma estrutural. E há um outro fenómeno, que são os blogs e as redes sociais, que são uma parte importante da democracia participativa. A nossa democracia é representativa, mas esta teia nas redes sociais e dos blogs criou aqui uma bolsa de democracia participativa. Aliás, como se viu em vários países, incluindo na Tunísia e no Egito. Estes jovens precisam de contribuir, uma parte significativa deles não vota, precisa de ter uma consciência política e de participar nas alterações do país, por um lado, mas, por outro lado,
vai ter que se sujeitar a mudanças muito significativas. A Europa perdeu competitividade, autoridade, uma posição no mundo. A Europa está a atravessar um momento muito difícil. E não é só Portugal, não é só este governo. E de modo que estes jovens vão viver de um modo diferente que as gerações que antecederam viveram. Pedro Rodrigues, os jovens têm que se adaptar aos novos tempos. Os jovens têm que se adaptar aos novos tempos, mas é preciso que os tempos que vivemos e a sociedade em que estamos inseridos e o modelo de sociedade que estamos a construir também se adapte aos novos tempos. Esse é que é o ponto. E, de facto, eu concordo muito com o que o Tomás disse. Isto é um problema estrutural, não é um problema só sequer de emprego. É um problema de expectativa. Esta é uma geração adiada. É uma geração que não consegue sair de casa dos pais e não consegue encontrar a casa e desenvolver os seus projetos familiares. É uma geração que não sabe o que é que vai acontecer daqui a 20 anos com as suas pensões. É uma geração que não sabe o que é que vai acontecer ao Sistema Nacional de Saúde e à sustentabilidade do Serviço de Saúde. É uma geração que não sabe que condições tem para arranjar emprego e para desenvolver os seus próprios família e portanto, é uma geração adiada, é uma geração interrogada, é uma geração mais do que arrasca, é uma geração sem perspectivas, é uma geração que não sabe o que é que se passará daqui a 20 anos com o seu país. E, portanto, eu julgo, e aliás, isso nota-se que esta manifestação não é só uma manifestação contra a precariedade ou só contra o emprego, é uma manifestação de uma geração que une gente com problemas totalmente diversos, mas com um ponto homogéneo, um ponto em comum, que é a dúvida sobre o seu futuro. É isso que marca esta geração. E isso resulta do contra facto... destinatários incertos. Completamente. Não é contra o governo. Há alguma franja que há de ser contra o governo, com toda a certeza. Desde que o apoio do PC e do Bloco passou a ser contra o governo. Com toda a certeza, mas a verdade... Foi o enquadramento necessário necessário para ser contra o governo. Mas eu não queria resumir, eu não gostava de resumir... Mas ela não é... Eu não gostava de resumir esta manifestação, a manifestação contra o governo. Esta é uma manifestação que é muito mais profunda contra do que o sistema. Isso. Que é muito mais profundo que isso. É preciso que a sociedade europeia e a portuguesa reflita sobre para onde caminhamos e que consequências das alterações estruturais estamos a fazer em termos de modelo de desenvolvimento de sociedade, que consequência é que isso tem. E a verdade é que, neste momento, a única geração que está a ser sacrificada, ou que está a ser mais sacrificada, é a geração mais jovem. Eu dou-lhe um exemplo. Vivemos uma situação de crise, onde se corta imediatamente é nos jovens. Estão 30 mil jovens, 20 mil e 25 mil jovens fora do sistema de ação social escolar no momento de crise. E ninguém fala, por exemplo, sobre a possibilidade da limitação das pensões. É perfeitamente pacífica reivindicativa. E o mercado eleitoral, a pirâmide etária está invertida, quem mais vota são os mais velhos. E isso é um ponto que tem que estar, evidentemente, na nossa reflexão. Os jovens não votam, os jovens não votam, e depois querem mudar o sistema. Os jovens não votam e, portanto, evidentemente, que são desprezados no mercado eleitoral. Muito obrigada aos dois aqui pela vossa análise destes que são os temas da atualidade. Fica então por aqui o Conselho Consultivo, o último Conselho Consultivo da semana. Voltamos para a semana.